Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida. Nós entendemos, irmãos, que Deus, nos tempos de Elias, Ele fez muitos milagres antes de Elias surgir nesse mundo. Nós sabemos que Elias, irmãos, ele viveu num tempo em que Israel vivia adorando a falsos deuses. Elias era um profeta de Deus e ele via todo o pecado que acontecia em Israel e ele ficava muito triste porque ele era um homem de Deus que via tanta destruição, tanta coisa ruim acontecendo, a idolatria tomando conta do povo dele. Então, irmãos, nós vamos ver hoje 3 segredos da vida do profeta Elias. Então, irmãos, nós vemos que diante de tantas maravilhas e milagres, nós podemos nos perguntar como tudo isso foi possível. Qual era o segredo do profeta Elias? Um homem que era tão usado por Deus, no meio de uma sociedade tão perversa e idólatra, como ele conseguiu, através da sua oração e da sua fé, se tornar uma referência de vida com Deus, a ponto de ser lembrado e impactar vidas até os dias de hoje. Então nós podemos nos perguntar dessa forma: como que Elias ele conseguiu, no meio de uma sociedade idólatra como aquela, nós podemos fazer essa pergunta: como Elias conseguiu ser um homem de oração, um homem de fé, no meio de uma cidade daquela cheia de idolatria? Então nós vamos ver nesse dia de hoje os segredos de Elias para ter uma vida tão transformadora e importante, tanto nos mundos físicos como espiritual. Então, nós vemos que o profeta Elias foi um grande homem de Deus. Ele foi alguém que ele fez a vontade de Deus enquanto viveu nessa terra. Foi um homem que fez, irmãos, maravilhas. Um homem que obedeceu a Deus, mesmo vivendo no meio de uma sociedade idólatra, cheia de pecado, de coisas erradas. E nós vemos que Elias ele apareceu no Novo Testamento em alguns momentos ele apareceu. Diz assim em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 3. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, irmãos de Tiago, João, levou-o ao pináculo a um alto monte, e foi transfigurado diante deles o seu rosto. Resplandecia como o sol, nas suas vestes tornaram-se branco como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então aqui nós vemos que Moisés e Elias apareceram para Jesus. E Elias, ele apareceu para Jesus também. Com certeza é porque naquele momento, antes de ele aparecer para Jesus, ele estava no céu. Mas Jesus foi transfigurado e aqueles 2 homens apareceram para ele e começaram a conversar com ele, começaram a conversar com Jesus, e os apóstolos ficaram observando aqueles homens conversando com Jesus, e eles ficaram olhando, porque eles não estavam lá perto de Jesus, mas eles estavam vendo os homens conversando com ele, e eles ficaram se perguntando: quem são aqueles homens? Mas a verdade, irmãos, aqueles homens, os apóstolos já sabiam quem eles eram, porque eles eram homens do Antigo Testamento. Então eles já sabiam quem aqueles homens poderiam ser, porque eles foram os únicos 2 homens que foram levados ao céu, e um deles foi levado ao céu sem morrer, sem ver a morte, que foi Elias. Então nós vamos ver, irmãos, o primeiro segredo. Elias, ele conhecia a palavra de Deus como poucos. Irmãos, nós sabemos que Elias, ele era um homem tremendamente usado por Deus. E Elias era um dos poucos que conhecia a palavra de Deus nos tempos em que Israel vivia em idolatria. Ele era um dos poucos homens que conhecia a palavra de Deus. E a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, diz assim: Então Elias, o tesbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel,
perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva, nesses dias de anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado, esconde-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E foi ele, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e foi para junto da torrente de Querite, fronteira no Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então aqui nós vemos que Elias, ele profetizou. Ele disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, nem orvalho nem chuva vai cair sobre a terra, segundo a minha palavra. Então Elias, ele sabia que a palavra de Deus, ela se cumpria. Se alguém obedecesse a palavra de Deus, tudo que ele profetizasse, tudo que ele falasse, Deus iria cumprir. E Elias, ele sabia que, como está escrito na Bíblia, em Deuteronômio 11, 16 e 17, diz que se o povo se desobedecesse a Deus, Deus fecharia o céu para que não chova. Então Elias, ele conhecia essa palavra, por isso ele profetizou: segundo a minha palavra não vai chover sobre a terra. Então Elias, ele já sabia que se o povo desobedecesse a Deus, aquilo que ele falasse e se tivesse de acordo com a palavra de Deus, se cumpriria. Porque Deus, irmãos, ele tem compromisso com a palavra dele. Deus, ele não tem compromisso com coisa errada. Deus, ele tem compromisso com aqueles que querem obedecer a palavra dele. É com essas pessoas que Deus tem compromisso. Ou seja, irmãos, compromisso é aquilo que está firmado, aquilo que está firme em Deus, aquilo que Deus, ele realmente protege, aquilo que Deus, ele cuida. Isso é um compromisso. Então nós vamos ver que Deus, ele falou em sua palavra que se o povo desobedecesse a ele, ele fecharia o céu para que não chova. Então Elias, ele conhecia a palavra de Deus. E o segundo segredo, Elias, ele era perseverante na oração. Nós sabemos, irmãos, que Elias era um homem que orava a Deus, um homem que ele buscava a Deus, ele era um homem que obedecia a palavra de Deus. E ele conhecia tão bem que ele precisava obedecer a palavra de Deus que ele não deixava de falar aquilo que ele precisava falar. Ele não tinha medo de falar a verdade. Ele era o homem que falava aquilo que tinha que ser falado diante do rei Acabe, diante de qualquer pessoa. E diz assim, em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então aqui diz que Elias, ele orou a Deus. Ele era um homem que tinha a mesma semelhança que a nossa. Ou seja, Elias não era um anjo, ele não era como Jesus, ele não era filho de Deus. Elias era um homem qualquer, mas ele era um homem que obedecia a Deus. Ele era um ser humano que parecia como qualquer outro, um ser humano simples, normal. As pessoas olhavam para ele e não via nada de importante nele, não via nada de diferente. Elias era um homem como qualquer outro, mas Deus escolheu ele, Deus quis usar a vida de Elias para ser ele um profeta de Deus, que salvaria Israel, que seria um homem que ia libertar o povo da idolatria, do mal, do pecado, das coisas erradas. Então nós vemos que Elias, ele era um homem, irmãos, de oração, um homem que orava a Deus, um homem que buscava a Deus. Ele não era um homem que vivia para fazer a sua vontade. Ele era um homem que vivia para obedecer a palavra de Deus. E ele sabia disso. Ele sabia o quanto era importante obedecer a palavra de Deus. Elias era um homem que tinha falhas, tinha erros,
mas ele conhecia a palavra de Deus como poucos naquele tempo. E ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia que o propósito dele era pregar a palavra de Deus, era fazer com que aquele povo soubesse que só havia um único Deus verdadeiro, que só havia um único Deus que pode salvar, que pode livrar. E diz assim, 1 João capítulo 5, versículo 14: E esta confiança que temos, que com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, o quanto lhe pedimos, tão certos sabemos que obtivemos o que dele temos pedido. Então aqui, essa palavra diz que se nós pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele fará. Então Elias, ele foi um homem que pediu algo de acordo com a vontade de Deus, porque Deus queria que aquele povo se arrependesse. A vontade de Deus era que aquele povo de Israel viesse a se arrepender. Então Elias ali, ele estava falando algo que estava de acordo com a palavra de Deus. Tudo que Elias fez, assim como ele orou, ele disse: Senhor, faça agora que desça fogo do céu para que esse povo saiba que eu fiz tudo de acordo com a tua palavra e que esse povo saiba que tu é o único Deus, tu és o único Deus verdadeiro. Então, na oração de Elias, ele orou a Deus dizendo que ele tinha feito tudo de acordo com a palavra de Deus. E realmente, Elias era um homem que ele obedecia a palavra de Deus, um homem que vivia para as coisas de Deus. E ele não se importava se as pessoas gostariam das palavras que ele ia dizer ou não, mas ele falava aquilo que era verdade, aquilo que Deus pedia para ele falar. Se fosse para ele falar algo mal, ele falava, mas ele falava somente aquilo que Deus pedia. Então nós vemos que a terceira coisa, Elias sabia que Deus é bom com seus filhos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, versículo 6, diz isso. Então Elias era um homem de fé. Então nós vemos que essas três coisas mostram que Elias ele tinha esses segredos. Ele era um homem que, primeiramente, ele conhecia a palavra de Deus como poucos. Ele era um homem que era perseverante em oração. E ele sabia que Deus era bom com seus filhos, que Deus ele era bom com aqueles que os servia de todo o coração. E ele continua sendo, porque ele não foi Deus só no passado, ele continua sendo o mesmo Deus agora. A Bíblia diz que Deus não muda, Deus ele é o mesmo sempre, ele não muda a sua personalidade, ele continua sendo o mesmo Deus. Ou seja, se as pessoas desobedecerem a Deus, Deus, ele faz a mesma coisa que ele fez antigamente. Ele pode sim, irmãos, ele pode disciplinar as pessoas se elas continuarem no caminho do erro. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não se agrada com a iniquidade, ele não se agrada com o pecado, ele não se agrada com a maldade. Deus, ele não se agrada com essas coisas. A Bíblia diz que Deus, ele é contra todo tipo de impiedade e maldade, mas ele é a favor de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é puro e justo. Deus, ele é a favor daqueles que o obedecem, daqueles que amam a palavra dele, aqueles que buscam obedecê-lo. Amém?